Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clica aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Muita polêmica, começou a semana com muita polêmica acerca daquela doença que a gente não pode dizer o nome, sobre toda a quarentena, tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, né? E eu vou apresentar algumas coisas aqui para vocês. Houveram duas polêmicas em especial, uma relacionada ao Roberto Justus e ao Marcos Mion, e outra relacionada ao Nando Moura e o Olavo de Carvalho. Nessa história toda, quem tem a razão, eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês e eu vou analisar, fazer uma análise, né, sobre esses acontecimentos, ok? Vamos lá? Quem tem razão, quem não tem nessa situação? Bem, com relação ao Roberto Justus e o Marcos Mion, o Marcos Mion apresentou um vídeo aí nas redes sociais, né, mandando o pessoal ficar em casa, o pessoal obedecer a quarentena, porque o coronavírus, se não me engano, ele fala sobre a Fundação JP Morgan, que diz que o Brasil será o país que mais vai sofrer com o coronavírus e tudo mais, né? Algumas afirmações nesse sentido, e ele diz que possibilidade de 1 milhão de infectados e tudo mais, para as pessoas ficarem em casa e tal. Muitos consideraram o vídeo do Marcos Mion alarmista, né? E aí, o Roberto Justus respondeu através de um áudio num grupo de WhatsApp, dizendo que ele fez alarmismo, e eu vou colocar o áudio aqui para vocês, tá? Do Roberto Justus. Então vamos lá, galera, eu vou colocar o áudio aí para vocês e vocês vão ver o que o Roberto Justus falou sobre essa situação. Vamos lá? Vou colocar aí, ó. Vamos lá. Foi. Vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele, mas eu não estou dizendo, já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo, devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Como é que você me explica isso? Todos foram velhinhos, todos foram pessoas, se mais jovens, é porque tinham um problema pulmonar, ou são diabéticos, ou têm outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Na pessoa saudável, zero. E os pobres não são todos doentes, não. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus, muito pelo contrário, né? Essa molecada que está na favela, criança então, de 0 a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história, nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. 1 bilhão de mortos no Brasil é uma das piadas. Bem, pessoal, vocês viram aí o áudio do Roberto Justus e eu vou já falar sobre isso, tá? Só que agora é mais ou menos parecida, a disputa de opiniões nesse sentido é mais ou menos parecida com relação ao do Olavo de Carvalho e a relação da polêmica com o Nando Moura. Vamos ouvir aí um pequeno trecho do vídeo que eu peguei lá no canal Inteligência Natural do meu irmão Leandro. Vamos lá? Vamos lá. Vou colocar aí, ó, mais ou menos a polêmica parecida, tá? Vamos ver. Vamos lá. Eu vou colocar aí, gente, que eu preciso do tempo aqui. Foi. Você precisaria fazer o exame de cada órgão do falecido. Nunca fiz nenhum. Então isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Meu Deus. Como é que
que pode falar um negócio desse, cara? Como é que pode falar uma coisa dessa? Eu fico pensando assim, como é possível? Né? Olha, depois que o Olavo começou a compartilhar vídeos do pessoal da Terra Plana, toda essa turminha da Terra Plana, eu não consigo reconhecer mais. Não consigo mais reconhecer. Bem, pessoal, vocês ouviram aí. Eu vou explicar os dois pontos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois pontos. Com relação ao do Roberto Justo com o Marcos Mion, o que o Roberto Justo quer dizer com as palavras deles é o seguinte: é que existem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que morrem, por exemplo, diariamente com doenças relacionadas à subnutrição no Brasil, né? 15 pessoas, em média, morrem por dia por doenças relacionadas à subnutrição, à desnutrição, né? A falta de alimentos. E você não vê, assim, o Estado tomando nenhuma providência para isso, né? Então, assim, é algo grave, né? 15 pessoas por dia, em média, morrem por problemas relacionados à fome. Olha quanto isso é grave. E, assim, e agora, por exemplo, ele dá um exemplo do coronavírus. 25, agora, se não me engano, são 34 mortes, né? Em alguns dias aí. Então, assim, ele quer dizer que morrem-se muito mais pessoas subnutridas, com problemas relacionados à subnutrição, pela fome, e você não vê o Estado tomar a mesma providência e fazer o mesmo alarmismo, né? Na realidade, eu entendo o ponto de vista do Roberto Justo. Ele quer dizer sobre todo esse alarde vai causar recessão econômica e tudo, mas ele, como empresário, né, ele vai dizer isso, né? E assim, eu concordo que está sendo feito um grande alarde, né? E os números que ele deu são reais, né? Eu concordo com o Roberto Justo também nesse sentido. O número que o Roberto Justo, os números que ele deu foi real. Por exemplo, que a maioria das pessoas que são atingidas pelo coronavírus são pessoas acima de principalmente 80 anos, né? Realmente, mas aí a pessoa com essa idade, ela está suscetível a morrer por vários tipos de doenças, por gripe comum, por não sei o quê. Crianças de 0 a 10 anos, 0 mortes, né? Então, assim, pelo coronavírus. O que, já em relação ao Olavo de Carvalho, também o que ele quer dizer, o ruim é a falta de interpretação. Ele quis dizer que assim, não é o coronavírus em si que mata, eu estou falando o nome, não é aquela doença que mata, né? E sim doenças pré-existentes. Por exemplo, aqui no caso, na minha cidade, morreu uma pessoa aqui em Niterói, né? Morreu uma pessoa, se não me engano, tinha 69 anos, porém ele tinha câncer, né? Então, assim, já tinha uma doença pré-existente. E realmente, a maioria das pessoas, 90% das pessoas que adquirem essa doença, elas passam como se fosse um resfriado comum e o corpo cria ali os anticorpos. Depois, inclusive, eu vou botar a declaração aqui do Drauzio Varela, né? Doutor tão respeitado da Rede Globo, né? Que depois daquela polêmica lá com aquele prisioneiro lá, ficou meio em baixa, né? Mas, assim, eu vou colocar um vídeo dele que pelo menos dessa vez ele fala alguma coisa, alguma realidade em relação a isso. Agora, eu entendo também, com relação ao Nando Moura e o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho quer dizer que, assim, não é que o coronavírus, né? Ele fala assim, que o coronavírus não matou, ele diz assim, mas na realidade o que ele quer dizer é que tinha uma doença pré-existente. Por isso que ele quis dizer, não é que não, a falta de interpretação ele fala também sobre a falta de autópsia, né? No corpo para dizer se foi ou não o coronavírus. Aí eu já não sei, eu não sou especialista nesse assunto, não vou comentar, né? Mas assim, eu entendo o ponto de vista dos dois, tanto do Roberto Justus quanto do Olavo de Carvalho. Agora, com relação ao ponto do Marcos Mion, eu entendo também o que ele quis dizer. O que eu sempre disse aqui é o seguinte, é que o Brasil já tem um sistema de saúde, né, que ele não suporta os problemas que o Brasil tem normalmente. As filas nos hospitais já são grandes normalmente, sem ter epidemia de nada, né? E obviamente, vamos colocar que o coronavírus, mais pessoas comecem a ser contagiadas pelo vírus e essas pessoas que tenham problemas pré-existentes comecem a precisar, por exemplo, de respiradores, de aparelhos e vai fazer falta, não vai ter. Então vai ter, se continuar o vírus isso se alastrar, sim, a falta de recursos que o Brasil tem vai causar um colapso no sistema de saúde, é fato, não tem para onde correr. Então, até o final de abril, né,
vai ser o grande, vai ser a época, né? Não tem o dia D, vai ser a época D, até o final de abril, porque o Brasil já tem problemas normalmente no seu sistema de saúde, sem ter nenhuma epidemia. Agora, quando as pessoas, ainda que esse grupo de risco, eu estou falando do grupo de risco, por exemplo, que você é uma pessoa normal, você vai passar pelo problema, normalmente vai ser curado e vai passar por um resfriado e pronto. Mas as pessoas do grupo de riscos, que são muitas, né, pode sim vir a causar grandes problemas no sistema de saúde, que já é caótico normalmente. É isso que eu quis dizer. Agora, a hipocrisia, que eu fico revoltado, que eu vinha avisando há muito tempo, a hipocrisia que é triste. Por que antes do carnaval não fizeram isso? A coisa já estava rolando lá desde dezembro, ok? Em janeiro já estava indo para outros países, para a Itália. Por que realizou-se o carnaval? Por que não parou? Entende o que eu estou falando? Era no carnaval que era o foco. Eu avisei aqui inúmeras vezes que após o carnaval ia acontecer isso. Você está entendendo? É claro que existe um grande alarmismo em torno disso. Existe. É óbvio que existe. Né? E tem pessoas com interesse que isso alarme a população e tudo mais. Claro que tem pessoas que têm interesse nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles poderiam ter feito. Agora diz assim, fiquem em casa. Gente, tem gente que não tem nem casa. Tem gente que nem tem casa para ficar. Né? Aí é fácil você dizer, fiquem em casa. Adquiram álcool gel, né? Vai lá, já viu o preço que eles estão colocando no álcool gel? Então, assim, adquiram isso, adquiram aquilo, façam isso, façam aquilo outro, estoquem alimentos. Você sabe que essas pessoas têm dinheiro para estocar alimento? Você sabe que essas pessoas, entendeu? Então as pessoas já vão ficar em casa, sem receber. Estou falando da população mais carente, né? Que é a mais afetada por isso tudo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que o vírus não escolhe classe social, ele vai pegar qualquer um. Mas o que eu estou querendo dizer assim, e vai pegar, é o que eu falo, 90% da população vai passar por esse vírus apenas como um resfriado. Mas existe uma parcela de 10%. E essa parcela de 10%, o sistema de saúde brasileiro não dá conta. Entende o que eu estou falando? Existem outras coisas acontecendo aí, né? Por exemplo, as pessoas continuam se acidentando em casa, as pessoas continuam sendo assaltadas e levando tiro e ficando doentes de outras coisas e tudo mais, né? E isso já causa um caos total na nossa saúde. Imagine agora, ainda que esses 10% da população, que seja a população de risco, o Brasil sim vai causar um colapso no sistema de saúde, isso é fato, tá? Agora, a maioria das pessoas esmagadoras, sim, vai passar por essa situação tranquilamente, vai como se fosse um resfriado e vai acabar, e vai embora e vai seguir a vida normal, ok? Mas a preocupação é essa. Então eu entendo os dois lados. Está sendo feito um alarde exagerado, com certeza, e isso tem alguns intuitos, né? E alguém está ganhando com isso tudo. Isso é óbvio, alguém sempre ganha. Eu já vinha denunciando tudo isso antes do carnaval, já vinha denunciando quem ganha e quem perde com isso tudo. Já falei tudo que eu tinha que falar, não vou ficar repetindo aqui, tá? Mas é isso. Eu vou, agora com relação ao Nando Moura, né? Assim, cara, é impressionante ele comparar, por exemplo, depois que o Olavo começou a compartilhar vídeo de terra plana, cara, o Olavo deu uma opinião, né? Ele deu uma opinião, ele deu uma sugestão de que as pessoas que morrem tinham doenças pré-existentes, que se fizessem autópsias, até para ver o que o coronavírus causa, né? E não é feito, simplesmente a morte de coronavírus. O cara aqui de Niterói, lembrando, o senhor de 69 anos foi dado como morto como coronavírus, mas ele estava já no estado avançado de câncer. Então você acaba ficando sem saber o que é verdade e o que é mentira nessa história toda, né? Então é isso que o Olavo estava querendo questionar. E o Nando Moura já envolve terra plana na situação, né? É assim, vergonhoso, né? É vergonhoso um cara daquele tamanho, né? Fazendo aquela palhaçada tudo, esfregando a cara, é uma vergonha, né? Ainda comparar assunto de terra, o que tem a ver terra plana com essa situação, sabe? Isso aí a mídia já tem feito, né? Já tem dito que, se eu não me engano, não sei quem falou, se foi um secretário de saúde, alguém, que é mais difícil convencer os terraplanistas para a quarentena. Brincadeira, né, cara? Ridículo a atitude dessas pessoas, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O que a gente questiona na realidade são essas situações. É algo que é preocupante? Porque pessoas estão morrendo. Se morrer uma pessoa só já é preocupante, né? Então, as pessoas que já morreram, é preciso sim fazer alguma análise, mas não pode ser radical em tudo, né? Eu vejo muita gente dizer, o coronavírus não existe.
o não sei o que, assim, entende o que eu tô falando? Então, assim, a gente tem que ser responsável, né? A gente tem que balancear os dois lados da situação, né? Então eu vou colocar aí para vocês as palavras do Drauzio Varela sobre a questão do coronavírus. Vamos lá. Tá aí para vocês. Vamos lá. Foi. Pandemia de coronavírus. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Bem, pessoal, então só para concluir, tem alarde demais, muito alarmismo? Tem, sem dúvida. Tem muito alarmismo sim. Então você tem um grupo de risco, né? Isso não é legal, isso não é bom, pessoas morrem, isso não é bom. Se uma pessoa morrer é algo ruim, né? E tudo que a gente puder fazer para evitar certas coisas é legal. Agora, o alarmismo está muito grande? Sim, tá. E outra, parar o mundo assim por conta... complicado da gente avaliar também o que isso vai gerar depois, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ficar... Eu estou todos os dias aqui procurando informações e, assim, buscando mesclar, né? E ser o mais coerente possível, porque é difícil a gente fazer uma avaliação. Eu, por exemplo, não sou especialista médico para falar, mas, assim, a gente vai vendo, pesquisando ali, pesquisando aqui, e o que a gente está vendo, o que me revolta é a hipocrisia, né? O que me revolta é isso. Então, falta solidariedade, sim, falta, né? A gente vê as pessoas simplesmente mandando as pessoas ficarem em casa, mas você sabe se as pessoas têm condições de ficar em casa sem receber seu pagamento, sem poder sair para trabalhar. Você sabe se as pessoas têm casa para ficar. Você sabe se as pessoas têm alimento, têm dinheiro para comprar os alimentos. Você sabe se as pessoas... Então tudo isso, né? Tem dinheiro para comprar. Usem álcool gel. Você sabe que a maioria da população tem dinheiro para estar comprando um produto. Então, assim... preciso de solidariedade nesse momento, né? Agora, eu vim avisando isso desde antes do carnaval. Eu sou um que venho gritando aqui há muito tempo. E no carnaval ninguém falou nada, a coisa já estava estranha no mundo inteiro, mas ninguém falou nada, todo mundo ficou quietinho. Milhares de turistas chegando em todas as partes do mundo aqui para encher o Rio, encher São Paulo, encher o Brasil inteiro e ninguém falava nada. De repente acabou o carnaval, começou tudo isso aí. É essa hipocrisia que me revolta, tá? Então é isso, gente. Dentro dessa polêmica toda, a gente tem que ser o mais coerente possível. O que você pensa, você pode colocar aí nos comentários, tá? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.